Não dá para separar o mar de mim. Eu nasci rodeado por ele, vivi dele e por ele. Não conheço outra forma de ser. Boas-vindas ao próximo lançamento da Editora Fantástica. Eu sou a Nina, fundadora e publisher da editora, e convido você a conhecer o nosso autor e essa história. Oi pessoal, eu sou o Davi, autor de Nas Ondas Verdes do Mar, e eu vou falar um pouco sobre a jornada do livro até aqui. Essa história começou com uma peça de teatro intitulada O Mar, que eu escrevi para o grupo do qual eu participava naquela época, o primeiro ato daqui de Patos de Minas. Enquanto a gente ensaiava para apresentar a peça, eu já estava com aquela vontade de expandir a história. Eu queria mostrar a minha visão, eu queria ir um pouco mais fundo nos personagens, queria mostrar mais daquele mundo que eu criei. Por isso, eu comecei a escrever a versão em narrativa antes mesmo da peça ser apresentada. E foi aí que aquela história, que antes se chamava apenas O Mar, se tornou Nas Ondas Verdes do Mar. Então eu finalizei o livro, fiz o lançamento do e-book, tudo por conta própria. E foi ótimo, ele chegou em muito mais gente do que eu esperava. Só que, um ano depois, eu já não estava muito satisfeito com aquele livro. Eu percebi que, na empolgação de publicar, eu fiz tudo de forma muito apressada, mas eu tinha tanto carinho por aquela história, eu acreditava que ela merecia ser contada de uma forma ainda melhor, com mais profundidade, com melhor desenvolvimento, enfim, melhor. Então eu comecei a reescrita e no começo eu pensei, eu não vou publicar de forma independente de novo, porque dá muito trabalho, eu vou escrever isso só pra mim. Só vou publicar se eu tiver uma editora, mas claro que isso não vai acontecer, né? Só que depois aconteceu. Como que eu fui escolhido? Primeiro, eu tinha participado de uma antologia da Editora Fantástica, o Vale Fantástico. E assim, foi a primeira vez que eu participei de uma antologia. Eu nunca tinha nem me inscrito, nem mandado um conto para nenhuma seleção. Eu fui escolhido e depois que o livro foi publicado, teve uma votação interna para escolher os contos favoritos daquela edição. E o meu conto acabou sendo um dos 3 mais votados. Por isso eu tive a oportunidade de apresentar o projeto do meu livro para a editora e, para minha surpresa e alegria, ele foi o selecionado para publicação. E uma coisa muito legal, gente, é que dentro da Fantástica, os outros autores que vão publicar, eles andam juntos. A gente lê a história um do outro, a gente troca ideias. Isso foi muito importante, foi ótimo ter todas essas pessoas junto comigo e fez toda a diferença para a produção dessa nova versão do livro. E para essa nova edição, a gente vai ter novas ilustrações. Eu chamei um artista maravilhoso para esse projeto. O Lincoln é meu amigo, ele também fazia parte do mesmo grupo de teatro e, inclusive, foi ele que ilustrou os cartazes das peças do nosso festival daquele ano. Então, ele já tinha feito uma ilustração do protagonista, Daniel, numa versão bem diferente da versão atual. Então eu fiquei super feliz que essa parceria deu certo. Nas Ondas Verdes do Mar é uma história muito importante para mim e eu trabalhei nessa reescrita com muito carinho. É uma jornada que começou há 6 anos, bastante tempo, então eu tô muito empolgado e muito feliz em poder finalmente compartilhar essa história com vocês da forma que ela merece ser contada. Por todo o universo, o silêncio há de ecoar, e verás que o poder infinito que atravessa espaço e tempo existe também aqui dentro. Saudemos o Filho do Mar. A Fantástica é uma editora independente do nicho de fantasia que publica pessoas diversas, mas sobretudo aquelas da comunidade LGBTQIAPN+. Aqui no Catarse você pode escolher uma ou mais recompensas para apoiar financeiramente e assim você garante os brindes exclusivos da campanha. Ao apoiar, você contribui para a produção de um livro nacional, representativo e feito totalmente por humanos. E se você quer saber como é que vai ficar o livro impresso, vou usar aqui de exemplo o nosso lançamento anterior. Então ele vai ser um 14x21, brochura com folhinha amarela e muito gostosinho de folhear. Sendo assim, muito obrigada por assistir esse vídeo, contamos com você para batermos a meta.